Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindas a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 24. Na aula de hoje, vamos falar da regra da cadeia. É uma regra muito importante e que vai ser usado o tempo todo, daqui para frente, até o final do curso. E aí, quando vocês forem estudar cálculo 2, cálculo 3 ou até mesmo outras disciplinas, né? Tipo equações diferenciais ordinárias, qualquer curso, gente. Na hora de derivar, você precisa da regra da cadeia. As derivadas que a gente tem feito até o momento, nenhuma delas precisou usar a regra. Então são derivadas simples. Daqui para frente, as funções que vocês vão encontrar pela frente, na grande maioria delas, você vai ter que usar a regra da cadeia. Porque a grande maioria das funções que a gente lida cotidianamente, em geral, são funções obtidas entre duas ou mais funções, né? A composta de função. Então, a regra da cadeia é a regra que estabelece a derivada da composta de duas funções. Mas antes de entrar na regra propriamente dita, vamos aqui a um exemplo de motivação. Suponha que eu tenha a função y igual a u ao quadrado e que u, por sua vez, seja uma função de x do tipo 3 vezes x ao quadrado mais 1. Então, se você fizer a composta, a função y vira uma função de x, e se você substitui a variável u pela expressão que ela representa, então a sua função y acaba, portanto, virando uma função de x. Tá? E aí a pergunta é, quero derivar essa função em relação a x. Só que agora y ela é vista como composta de duas funções. Porque enquanto função de u, y é u ao quadrado. Tá? Então, a pergunta que a gente faz, seria coincidência que dy dx fosse igual a dy du vezes du dx? Ou seja, dando para a gente uma impressão aparente de que você cancelou du com du. Claro que, com os conhecimentos que a gente tem até o momento, esse tipo de cancelação não faz sentido, já que dy dx é apenas uma notação, assim como dy du e du dx. Claro também que quando a gente for estudar diferenciais, então a gente vai ampliar o nosso entendimento com relação a essa notação. Mas, por enquanto, como a gente ainda não viu esse assunto de diferenciais, então, por enquanto, para nós não faz sentido esse tipo de cancelação. E seria coincidência? A resposta é não, não é coincidência. Isso, de fato, vai acontecer e a gente vai verificar isso aqui neste exemplo, tá? Vamos, então, calcular essas derivadas. Vamos calcular dy du primeiro. Veja, como y, como função de u é u ao quadrado, então se você deriva y em relação à variável u, pelas regras que a gente já conhece, isso dá o quê? Dá 2u, certo? E como u é uma função de x, né? U é igual a 3x2 mais 1, então eu posso também derivar u em relação a x. E isso dá quanto? Usando as regras que a gente conhece, 6x. Veja, como dy du é igual a 2u e du dx é igual a 6x, então na hora que você multiplica dy du por du dx, isso vai dar o quê? Isso vai ficar 2u vezes 6x. Mas aí você lembre que u é uma função de x. E u vale o quê? 3x2 mais 1. Então agora você vem aqui e substitui o u por x2 mais 1. Então fica 3 que multiplica x2 mais 1 vezes 6x. E se você faz as contas, eliminando os parênteses, você vai encontrar 36x3 mais 12x.
Para você verificar se isso realmente representa o dy dx, o que a gente faz? Vamos desenvolver a função y. Y é u ao quadrado, e se você substitui o pela expressão dada, que é 3x2 mais 1, então fica 3x2 mais 1 ao quadrado. E se você desenvolve esse quadrado, isso vai ficar 9x4 mais 6x2 mais 1. E aí, na hora que você derivar dy em relação a x, usando as regras que a gente conhece, vai ficar 4 vezes 9, 36x3, mais 12x mais 0. Bom, deu a mesma resposta, né? Como a gente suspeitava. Então, ou seja, de fato, não é uma coincidência, é uma regra. Esta é a regra da cadeia. Vamos ver como que ela funciona com todo o rigor do seu enunciado. Suponha que f de u é uma função derivável no ponto u igual a g de x. Tá? Então, eu tenho aqui f, função de u, e u, por sua vez, é uma função de x. E suponha que essa função de x, a g, seja derivável em x. Então, quando você fizer a composta f bola g de x, que por definição é f do g de x, essa função ela também fica diferenciável em x, e a derivada dela, f bola g linha de x, vai ser a derivada da f no ponto g de x, vezes a derivada da g em x. Então, a derivada da composta é o produto de duas derivadas. A primeira derivada é a derivada da função u. Veja, f' de u, calculada no ponto g de x. Então, é a f' de u calculada em u igual a g de x. Você pode também pensar isso aqui dessa maneira. F' de u com u igual a g de x, vezes g' de x. Essa anotação última que eu pus aqui, ela é só para você entender, mas ela não é muito usada não. Tá? Mas é só para você entender o que está acontecendo aqui. Quando você deriva f, você está derivando f em relação à variável u. Lembra? Porque o g de x é u. Então, isso é o f' de u vezes g' de x, onde esse u aqui é g de x. Tá bom? Na notação de Leibniz, veja, se y é igual a f de u e u igual a g de x, então está dizendo que derivar f bola g linha no ponto x equivale a derivar a função y em relação à variável x. Porque quando você escreve y igual a f de u e u, por sua vez, é o g de x, então, na verdade, você está derivando a variável y em relação à variável final, que é x. Tá? A gente costuma dizer que x é a variável final e u, que representa o g de x, é a variável intermediária. Tá? E y é a variável mais extrema. Ok? Então, quando você faz a composta, você pode então derivar y em relação a x, obtendo, portanto, dy dx. E como que você relaciona essas derivadas? Bom, você primeiro deriva f em relação à variável intermediária u, dy du, vezes, aí vem e deriva u, a variável intermediária, em relação a x, que é a variável final. Tá? Vamos fazer uma verificação intuitiva dessa regra da cadeia. A gente não vai fazer nenhuma demonstração rigorosa aqui, porque vocês vão ver que essa verificação intuitiva tem falhas. Mas é só para a gente se convencer de que a regra ela realmente é verdadeira. Tá? Então, por isso que a gente fala ação intuitiva. Veja, quando você
produz uma variável ΔX sobre a variável x, porque quando você varia de x, pensa que você está lá no eixo horizontal. Quando você muda de x para x mais ΔX, você produziu uma variação em x, um acréscimo, que a gente chama de ΔX. Isso reflete, isso implica numa variação da variável u, a variável dependente, né? U é uma função de x, através de g, tá certo? Então, se você produz uma variação em x, você acarreta numa variação em u. E essa variação ela é dada por g de x mais ΔX menos g de x. Lembra quando a gente fez a análise desses acréscimos graficamente nas aulas passadas, quando a gente estudou lá a interpretação da derivada como coeficiente angular da reta tangente? Então, remete a sua imagem lá para aquele gráfico. Então, você produziu uma variação na variável u correspondente à variação ΔX. Agora, como f é uma função da variável u, então veja, produziu uma variação em x, implicou numa variação em u. E uma variação em u vai implicar numa variação em y, porque o y é uma função de u. E quando você produz uma variação ΔU em u, você então implica numa variação de y, já que y é igual a f de u. Então, você tem aqui o ΔY, que representa a variação de y correspondente à variação ΔU. Então, agora, sim, eu posso dizer que ΔY sobre ΔX é igual a ΔY sobre ΔU vezes ΔU sobre ΔX. Aqui, realmente, eu posso... Aqui, de fato, o que eu tenho é um quociente de incrementos, tá? ΔY, ΔX, ΔU são o que a gente chama de incrementos. Incrementos produzidos nas suas respectivas variáveis. Então, o que você tem aqui, de fato, é um quociente. É o ΔY dividido por ΔX, e ele pode ser escrito como ΔY dividido por ΔU vezes ΔU dividido por ΔX. Já que você pode aqui, de fato, cancelar ΔU com ΔU, tá? E voltar para esse original. Claro, isso só terá validade, né? A equação asterisco só terá validade desde que você não tenha divisores por zero. Então, você tem que impor ΔX diferente de zero e ΔX diferente de zero, tá? Então, sob essas condições, a equação asterisco, ela tem validade, tá? E é sob essas condições que a gente vai ver a relação da regra da cadeia. Porque se você passa o limite nessa equação asterisco, quando o ΔX tende a zero, a gente já viu na última aula, né, que o limite do quociente dessas variações te dão o quê? A derivada. Lembra quando a gente viu a derivada como velocidade instantânea? E que a velocidade média ela era vista como a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo, ΔS sobre ΔT, e tomando o limite disso dava o quê? ds dt. Então ali é um exemplo específico para um caso mais geral, né? Se você divide a variação ΔY pela variação ΔX, quando você toma o limite ΔX tendendo a zero, isso é o dy dx. E é claro, né, gente, porque o ΔY, pensa, é o f de x mais ΔX menos f de x. Quando você divide por ΔX e faz ΔX tendendo a zero, isso é o quê? Definição clássica de derivada. Então, isso é dy dx, tá bom? E agora, se você substituir o ΔY sobre ΔX pela equação asterisco, então ficou o limite desse produto aqui. Vamos supor, temporariamente, que o limite do produto é o produto dos limites. Se os limites de ΔY sobre ΔU e de ΔU sobre ΔX existem, a gente vai supor que eles existem, veja, então isso vai ficar o limite de ΔY sobre ΔU vezes o limite de ΔU sobre ΔX, ambos com ΔX tendendo a zero, tá? Bom, esse limite aqui, a gente já sabe quem ele representa, é o du dx, porque é a mesma história do primeiro limite, né? ΔU é u de mais ΔX menos u de x sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Definição clássica de derivada, isso é o du dx. Agora,
Nesse aqui, a gente ainda não pode afirmar que esse limite é o dy du. Por quê? Porque para ser o limite, para o limite ser dy du, eu preciso ter ΔU tendendo a zero ao invés de ΔX tendendo a zero. Bom, mas esse limite equivale a esse de cá. Tá? E esse aqui é, de fato, o dy du. Né? Porque esse limite de baixo aqui, ó, ele remete à definição clássica de derivada. Mas por que eu posso passar desse limite para este, trocando o ΔX tendendo a zero por ΔU tendendo a zero? Porque, veja, o ΔU, ele é g de x mais ΔX menos g de x. E aí, quando o ΔX tende a zero, como a g é uma função contínua, então isso vai tender a g de x menos g de x, que é zero. Então, portanto, o ΔU tende a zero. E é se somente se. Por quê? Porque g é contínua. Então, ΔU tender a zero equivale a ΔX tender a zero. Por isso que eu posso, então, trocar ΔX tendendo a zero por ΔU tendendo a zero. E esse limite é, de fato, o dy du. Tá? Então, o que você concluiu? Que o dy dx é, de fato, o dy du vezes du dx. Mas onde que está o problema neste argumento de demonstração? É exatamente aqui, ó. Você tem que supor o ΔU diferente de zero. E isso nem sempre é verdade. Você pode ter o ΔU identicamente igual a zero. Tá? E ainda assim, a fórmula ser válida, ainda assim a regra da cadeia ser válida. O problema é que quando o ΔU é igual a zero, essa expressão já não tem mais valor, porque você não pode dividir por zero. Mas ainda assim, no caso em que o ΔU é zero, a regra permanece válida. E ΔU ser zero pode acontecer, por exemplo, numa situação em que a função g de x é constante. Pensa, g de x igual a 2. O que é g de x mais ΔX? É 2. Da mesma forma que o g de x é 2. Então fica 2 menos 2, 0. Então, no caso de função constante, o ΔU é constante igual a zero. E a gente sabe que a regra vale para funções, mesmo que no caso em que g de x é constante. Tá? Então, por isso que essa verificação aqui, ela tem essa grave falha, portanto, não tem valor para efeitos de demonstração. Tá? Isso aqui é apenas um paliativo para a gente se convencer de que a expressão da regra da cadeia é verdadeira. Mas só é válida em situações bem específicas, em que o ΔU é diferente de zero. Tá bom? Então, para o caso geral, mesmo em que o ΔU seja igual a zero, você tem que, então, dar uma demonstração com mais... tem que dar uma abordagem diferente para você superar esse problema e apresentar uma prova que seja verdadeira em qualquer situação. Tá? A gente não vai fazer a demonstração desse teorema, mas você pode encontrar boas demonstrações nos livros com textos mais avançados, nos livros de análise, por exemplo. Vamos ver exemplo, então, da regra da cadeia? Um objeto se desloca ao longo do eixo x, de modo que sua posição no instante t é dada pela expressão x de t igual a cosseno de t ao quadrado mais 1. Determine a velocidade do objeto no instante t. Então, você pensa lá no eixo dos x, um objeto em movimento, ok? E ele descreve a posição desse objeto indicado pela função x de t. Então, a gente sabe x de t representa por exemplo, a distância desse objeto em relação a um ponto de origem de partida do movimento, que eu vou supor, por exemplo, a própria origem. Poderia ser um ponto qualquer, não necessariamente a origem, mas a gente coloca aqui só para facilitar a interpretação. A gente sabe que a velocidade desse objeto em movimento é representada pela derivada. Então, a velocidade, a gente sabe, é dada por x' de t. Então, é isso que ele quer. Ele quer achar nada mais do que o x' de t, tá? O dx dt.
Bom, essa função x de t ela pode ser vista como uma composta de duas outras funções. Eu posso pensar na x de t como sendo o cosseno de u para u igual a t ao quadrado mais 1. Tá? Então você vê que a x de t é x de u de t. É x composto com u composto com t. Tá bom? Então, pela regra da cadeia, o que você sabe? Derivar x em relação a t equivale você derivar x em relação a u vezes derivar u em relação a t. Bom, x, olhando para x como função de u, tá? Então, a derivada de x em relação a u é a derivada do cosseno de u, que é menos seno de u. E a derivada de u em relação a t, como você já tem a função u em termos de t, então derivar u em relação a t vai dar o quê? 2t. Mais 0, né? 2t mais 0, que é 2t. Então, o resultado disso vai dar o quê? Como eu disse na última aula, a gente, numa multiplicação entre polinômio e trigonométrica, a gente coloca primeiro as funções polinomiais e depois as trigonométricas. Então, fica menos 2t vezes o seno de u. Agora, você volta e substitui o u pela expressão encontrada, que é t2 mais 1. Então, fica menos 2t vezes o seno de t ao quadrado mais 1. Essa é, portanto, a velocidade do corpo em movimento. Note que aqui não tem como você fazer a verificação, porque você não tem como desenvolver o cosseno de t2 mais 1. Diferente do primeiro exemplo, lá a gente fez a verificação porque a gente desenvolveu o produto notável, né? E pudemos checar que realmente a fórmula batia. Mas aqui já não dá mais, né? Porque o cosseno de t2 mais 1, mesmo que você use a fórmula cosseno de a mais b, ainda assim você não consegue resolver essa derivada sem passar pela regra da cadeia. Bom, a notação de Leibniz, ela é boa até um certo ponto. Agora, quando você precisa saber exatamente onde que as derivadas estão sendo calculadas, a notação de Leibniz ela já é falha, ela já não ajuda muito. E aí, no caso, é importante que você tenha a notação linha. Tá? E é nessa notação linha que a gente vai usar para tentar fazer a regra da cadeia de modo dinâmico. Né? Aqui a gente está fazendo o passo a passo para você entender como a regra está sendo usada e aplicada. Mas vai chegar um momento que você precisa de agilidade para calcular as derivadas. E aí é o que vem, o que a gente chama de regra de fora para dentro. E para você entender essa forma dinâmica de aplicar a regra da cadeia, chamada regra de fora para dentro, aí nessa hora a notação linha ela é importante. Ela é mais importante que a notação de Leibniz. Tá? Por que chama regra de fora para dentro? Quando você olha para a composta de duas funções, f bola g no ponto x, né? Tem um x aqui, ó. O que é f bola g em x? Por definição, é o f aplicado em g de x. Você tem aí duas funções na jogada. F é a função mais externa, que é o que a gente fala função de fora. E G é a função mais interna, é a função de dentro. Então isso vai ter um efeito interessante na hora de você usar a regra de maneira prática. Porque quando você aplica a regra da cadeia, de acordo com o teorema, quem que vai ser a derivada de y em relação a x? Vai ser o f' de g de x vezes o g' de x. Mas vamos olhar para essas derivadas mais de perto. Veja, o f' de g de x, o que você está fazendo aqui é calculando a derivada da função de fora.
Aí você chama a variável intermediária momentaneamente de u, e aí o que você está calculando aqui é o f' de u. Então o que você está calculando é a derivada de f em relação à variável u, onde o u é quem? É o g de x. Então isso é o f' de u, tá? Essa expressão é o mesmo que f' de u vezes g' de x. A notação linha, ela tem suas deficiências, né? Porque ela não te fala exatamente em relação a qual variável você está efetuando a derivada. Mas aqui fica implícito no contexto, que essa linha aqui é a derivada em relação à variável u. Já essa linha é a derivada de g em relação à variável x. Então é a mesma notação, porém indicando derivações em pontos diferentes. Tá? E essa função f, como ela é a função externa ou é a função de fora, então o que você está fazendo é calculando a derivada da função de fora no função de dentro. Então é a derivada da função externa calculada na função interna, na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Porque g' de x é a derivada da função interna, g de x. Tá? Então, a regra é essa, é a derivada da função externa calculada na função interna vezes a derivada da função interna. Se você usa essa regrinha, memoriza na forma de um poeminha, você consegue mais agilidade na hora de calcular a derivada da função, usando regra da cadeia. A derivada da função composta. Tá? Por exemplo, aqui, eu quero calcular y'. Olha a falha dessa notação linha. Eu coloquei y', você pode se perguntar, bom, y', mas é a derivada de y em relação a quem? A relação a x? A relação à variável intermediária u, que se você chamar isso u, você tem a função y igual a seno de u. Então esse y' é quem? Tá? Então por isso que a notação linha ela tem seus defeitos. E esse y' aqui que eu estou me referindo é dy dx. É ele que eu quero que você calcule. Tá? Derivar o y em relação a x é derivar o seno de x² mais x. Veja, quem é a função de fora? É o seno. Então a função de fora é seno de u. Quem é a função de dentro? É x2 mais x. Então, o u, que é o g de x, é x2 mais x. Então, quando fala... Então, isso vai ficar a derivada da função de fora, ou seja, isso aqui é o f, né? Esse seno de u é o meu f de u. Certo? Então, fica o f'... Quem é o f'? É a derivada da função de fora. Quem que é a função de fora? É seno. Qual que é a derivada do seno? É o cosseno. Calculada, agora vem. Quem vai ser o argumento que você vai aqui? A função de dentro. Então é cosseno de x2 mais x. Vezes a derivada da função de dentro. Quem é a derivada da função de dentro? É a derivada de x2 mais x, que é 2x mais 1. Certo? Então, o resultado disso dá o quê? Vai ficar 2x mais 1 vezes o cosseno de x2 mais x. Vamos ver um outro exemplo? Usando a regra de fora para dentro. Quero calcular a função e elevado a cosseno de x. Então, quem é o dy dx? Você quer derivar em relação a x a função e elevado a cosseno de x. Quem é a função de fora? Quem faz o papel do f? Tá? Então, no caso, é a função e elevado a u. Então, você vê que a função de fora é f de u igual a e elevado a u. E a função de dentro, o u, que é o g de x, não vou escrever g de x, apenas vou escrever u é igual a cosseno de x. Então, isso é a f' de u, que é a derivada de fora. Então, a derivada de fora é a exponencial
é a função de fora. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial, calculada onde? Na função de dentro, g de x, que é cosseno de x. Então, é b elevado a cosseno de x. Vezes a derivada da função de dentro. Quem é a função de dentro? É cosseno de x. Essa é a função de dentro. Então, a derivada do cosseno de x é quem? Menos seno de x. Então, o resultado disso dá menos seno de x vezes e elevado a cosseno de x. Tá bom? Então, essa é um outro exemplo de função que não tem como você calcular a derivada sem usar a regra da cadeia. Tá bom? Se você achou difícil entender essa regrinha prática, não tem problema. É só você usar, então, a forma rigorosa da regra da cadeia, né? Que é dy dx igual a dy du vezes du dx. dy du é o f' de u. E o du dx é o g' de x. O f' de u, veja, como o f de u é e elevado a u, então o f' de u é o próprio e elevado a u. Vezes, e o g' de x é a função u. U é função g de x, e o g' de x é a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. E agora se finaliza substituindo o u, que é a derivada de fora calculada na derivada de dentro. Porque e elevado a u é a função de fora. Agora ela vai estar calculada na derivada de dentro quando você trocar o u pela expressão cosseno de x. Porque é a derivada f' calculada na função de dentro, tá? Que é o f' de g de x. Bom, essa regra, ela nos diz o seguinte: em geral, quando você tem uma expressão tipo e elevado a u, onde u é uma função de x, tá? Então, em geral, veja, esse menos seno de x aqui é, na verdade, quem? A derivada de g' de x, certo? Que é o du dx. Porque esse g' de x nada mais é do que o du dx. Tá? Então, antes de substituir u pela função dentro, olha para essa expressão aqui, ó. E elevado a u vezes du dx. Tá? Isso acaba te dando uma nova regra de derivação. Ou seja, derivar e elevado a u em relação a x é e elevado a u vezes du dx. Isso é uma consequência imediata da regra da cadeia. Tá? Veja, note bem, olha a importância da notação de Leibniz. Você está derivando uma função de u em relação à variável x. Por isso que é importante você entender a notação de Leibniz, tá? Porque isso daqui é totalmente diferente de du de e elevado a u. Porque aqui você está usando a mesma variável, u e u. Então isso é uma derivada simples. Derivada de e elevado a u em relação a u é e elevado a u. Acabou. Aqui não. A variável u é diferente da variável em relação a quem você calcula a derivada, que é x. Então aqui está implícita o que? A regra da composta que você tem que aplicar. Tá? Então isso vai ser o e elevado a u. Este sim, é esse aqui. É a derivada de e elevado a u vezes sobre du. Vezes du dx.
ou seja, regra da cadeia. Tá? Então, fiquem muito atentos a esses detalhes. Tá legal? Então, usando essa regra, você pode calcular de maneira rápida derivada de exponenciais de funções. Por exemplo, e elevado a kx. Quem faz o papel da função u é a função k vezes x. Então, de acordo com a regra, o que é isso? É o e elevado a u vezes du dx, onde quem é o seu u é o kx. Então, o que é isso? É e elevado a kx vezes a derivada de u em relação a x, portanto, é derivada de kx em relação a x. E a derivada de kx em relação a x é quem? É k, né? Isso aqui é igual a k. Então, o resultado disso fica k elevado a kx. A segundo exemplo, derivada de e elevado a x2. Note que nesse exemplo agora, quem é o meu u? É o x2. Então, de acordo com a regra, isso vai ser, acompanha, e elevado a u. Então, e elevado a u. Mas quem é u? É x2. Então, já substituir o u por x2. Vezes, agora o que vem? Du dx. Ou seja, derivada em relação a x da função u, que no caso é quem? É x2. Bom, mas quem é a derivada de x2 em relação a x? É 2x. Então isso fica e elevado a x2 vezes 2x. Da mesma forma como no caso das trigonométricas, quando você tem polinômios exponenciais, a gente costuma colocar na ordem primeiro o polinômio, depois as exponenciais. Então, em geral, derivar e elevado a u tem mistério, tá? De maneira dinâmica, derivar e elevado a u em relação a x é e elevado a u vezes du dx, tá? Então, mais um exemplo, só para a gente, vou fazer aqui nesse espaço. Suponha que eu queira derivar em relação a x a função e elevado tangente de x. Então, a derivada disso é quem? E elevado a u, ou seja, e elevado a tangente de x, vezes a derivada da tangente. E a gente sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, pronto. Fica secante ao quadrado de x vezes e elevado a tangente de x. Da mesma forma que você faz a regra da cadeia para dois elos, né, ou seja, composta entre duas funções, você pode estabelecer a regra da cadeia para uma composta de três ou mais funções. No meu exemplo aqui, por exemplo, f composto com g composto com h. Então eu tenho aqui composta entre as funções f, g e h. Né? Eu posso pensar que y, então eu posso pensar em y como f de u, onde u é quem? U é a função g de x, e x, por sua vez, é quem? H de t. Tá? Então vai ficar f de g de x, primeira composta. Aí na hora que você substitui o x por h de t, fica f de g de h de t. E, de acordo com a regra, aí você tem uma extensão da regra. Então, você vai produzindo produtos de derivadas. Então, fica derivada da função mais externa, que é a função f, no ponto gh de t, g de h de t, vezes a derivada da próxima função, a função intermediária g, no ponto h de t, que é no ponto x, u, né? Porque g é uma função de x, desculpa. Então, é a g' de x, então o x é h de t, vezes a derivada da última função, a mais interna, h' de t. Note que isso também se escreve, né, ó, esse f' aqui é o f' de u, porque g de h de t é a função u, vezes o g' de x, vezes o h' de t. Então, na notação linha,
quando você substitui o g de h de t por u, então está deixando claro o quê? Que essa derivada linha em relação à variável u. Na segunda, se você substitui o h de t por x, então isso está deixando claro o quê? Que a segunda derivada que está sendo multiplicada é a derivada de g em relação a x, então é o g' de x. E a última, que é a função h' de t. Na notação de Leibniz, significa derivar y em relação a t, é derivar y em relação a u, está aqui, né? Derivar f em relação a u, porque você pode trocar, se você troca o y, a variável y pela variável f, então esse dy du pode ser também df du. Por isso que é importante você entender as várias notações de Leibniz, porque nessas horas ela traz muitas informações. Tá? Esse dy du é também o df du, que é o f' de u. Depois vem vezes du dx. Você pode também trocar esse du dx por, se você troca o u por g, então du dx é também dg dx, que é o g' de x, vezes o dx dt. Se você troca a variável x pela variável h, dx dt é também o quê? dh dt. Então, na notação de Leibniz, você também pode reescrever esse produto aqui da seguinte forma: df du vezes dg dx vezes dh dt. Então, são as várias notações com diferentes significados, mas equivalentes entre si. É importante, por isso que é importante entender que y', ou dy dx, ou df dx, df de x, dx, etc., todas essas notações são entre si, porque nessa hora, quando você lida com a composta, é importante você ter essa visão, que isso vai te ajudar a derivar corretamente. Vamos encontrar a derivada dy dt quando y é tangente de 5 menos seno de 2t. Veja, um exemplo em que eu tenho composta entre três funções. A função de fora é y igual a tangente de u. Tá? Então, se eu chamo isso aqui de u, então a função de fora, a f de u, é quem? É tangente de u. Esse u que eu chamei de 5 menos seno de x, eu posso chamar essa função de g de x, onde esse x aqui é exatamente quem? O meu 2t, que é a h de t. Então fica f da g da h de t. Tá? Então, de acordo com a regra da composta para três funções, né, a regra da cadeia para três funções, isso vai ser dy du vezes du dx vezes dx dt. Tá? Se você pensa que numa simplificação aparente, tá? Então você está dizendo que derivar y em relação a t equivale a você passar pelas variáveis intermediárias du e dx. Vamos calcular essas derivadas aí. Esse dy du é o meu f' de u. O du dx é o meu g' de x. Derivada de g em relação a x. E o dx dt é o meu h' de t. O que é o f de u? É a tangente de u. Então, quem que é o f' de u? Derivada da tangente de u em relação a u, a gente sabe, é secante ao quadrado de u. Vou colocar nas respectivas cores para ficar uma coisa bem didática. O que é du dx? É o g' de x. Como o g de x é 5 menos seno de x, então o que significa derivar isso em relação a x? Então fica 0 menos cosseno de x, já que a derivada do seno é cosseno. Vezes e h' de t. Vai ser derivada de 2t em relação a t, que é 2. Então vai ficar vezes 2. Não acabou não, né? O que você tem que fazer agora? Substituir as variáveis. Que você tem que colocar em tudo em função de t. Que lembra, você está calculando o dy dt. Então você tem que obter essa função em termos da variável t.
Então agora você vem e substitui, fica secante ao quadrado, quem é u no lugar de u, você vai escrever 5 menos seno de x. 5 menos seno de x. E no lugar do x, o x é 2t, então fica 5 menos seno de 2t. Vezes menos cosseno de x. Mas quem é o x? 2t. Então menos cosseno de 2t vezes 2. O resultado disso vai ficar menos 2 cosseno de 2t vezes secante ao quadrado de 5 menos o seno de 2t. Então está aí o resultado final para a derivada. Vamos calcular novamente essa derivada de fora para dentro, tá? Usando a regrinha prática. Então vamos lá? Eu quero derivar essa expressão aqui em relação à variável t. Então você vê, olha, deriva. Então fica a derivada da função de fora, que é a tangente. Quem que é a derivada da tangente? É secante ao quadrado. Agora, calculado aonde? No argumento. Quem é o argumento? 5 menos seno de 2t. Vezes, agora vem a derivada da função do meio, no caso, né? Quem é a derivada, quem é a função do meio? A função do meio é essa daqui, ó. Então eu vou derivar essa função em relação à variável x, né? X é 2t. Então, na verdade, eu vou derivar 5 menos seno. Qual que é a derivada de 5 menos seno? É 0 menos cosseno. Mas é cosseno aonde? Avaliado na função interna, que é 2t. Vezes, agora o quê? Sobrou o quê? Vezes a derivada da função mais interna, que é 2t. Derivada de 2t, quem? É 2. Então, o resultado disso fica menos 2 cosseno de 2t, secante ao quadrado de 5 menos seno de 2t. Então, a regra da cadeia tem que ter muita atenção para você não errar. E você pode usar a regra da cadeia para produzir uma nova regra, potências de função. A gente já sabe derivar potências, x elevado a n, onde n é um inteiro, positivo ou negativo. A gente sabe que a derivada disso é n vezes x elevado a n menos 1. Mas se você agora, em vez de ter x elevado a n, você tiver uma função g de x elevado à potência n, como que eu derivo isso? Então, de novo, g de x elevado a n, você pode pensar isso como composta de funções, do tipo y igual a f de u, com u igual a g de x. Então, o y vai ficar g de x elevado à potência n. Tá? E aí você usa a regra da cadeia. Bom, isso é um caso particular quando eu aplico para potências de uma função. Em geral, tá? Essa observação que eu vou tirar aqui agora, ela é útil para outras situações, não só potências de funções, mas seno de funções, exponenciais de funções e por aí vai. Então vamos, você reescrever a regra da cadeia num novo formato que te permite visualizar essas sub-regras, derivativas dessa regra geral. Então, se y igual a f de u e u igual a g de x, então, se f e g são funções diferenciáveis, então se você faz y igual a f de u na fórmula da regra da cadeia, veja, quem é a fórmula da regra da cadeia? Está aqui, né? dy dx é dy du vezes du dx. Se você faz y igual a f de u, então vai ficar assim, né? Ó. Então, no lugar de y, você vai botar f de u. Então, o dy dx virou df de u dx. E o dy, você vai botar no lugar do y, você vai escrever f de u. Então, vai ficar o quê? df de u du, que a gente sabe é o f' de u, vezes du dx. Então, se você troca
uy por f de u. Então, essa equação aqui vira equivalentemente a essa. Né? Por que eu estou dando preferência para essa regra aqui? Porque ela aqui vai te permitir obter as novas sub-regras. Porque o que ela está dizendo? Derivar uma função f de u em relação a x equivale você fazer f' de u vezes du dx. Claro, a derivada da função de fora em relação a u vezes a derivada da função de dentro em relação a x, que é essencialmente a regra da cadeia. Só que nesse formato aqui fica mais fácil de você estabelecer as novas sub-regras. Tá? Por exemplo, suponha que o f de u seja a função elevado a n, onde u será uma função arbitrária de x. Então, usando essa regra aqui, acompanha quem vai ser a derivada de u elevado a n em relação a x. Note, compare, né? Eu estou substituindo f de u por u elevado a n. Então, esse lado da equação virou o quê? Derivada de u elevado a n em relação a x. E no lado direito dessa equação, você vai calcular o f' de u. Se o f de u é u elevado a n, quem que é o f' de u? Bom, a gente já sabe, é n u elevado a n menos 1, regra da potência. Vezes du dx, vezes du dx. Então você vê que derivar a potência u elevado a n em relação à variável x é o mesmo que fazer n u elevado a menos 1 vezes du dx. Ou seja, você deriva a função u elevado a n vezes du dx. Tá? A função u elevado a n em relação a u vezes du dx. Então, vamos essa regra para calcular essa derivada aqui, ó, aplicando nesse exemplo aqui. Veja, quem faz o papel da função u é 5x3 menos x4. E quem é o n? É 7. Então, de acordo com a minha regra, isso vai ser n, portanto, 7, vezes u, mas quem é u mesmo? É 5x3 menos x4. Elevado a n menos 1, portanto, 6, porque n menos 1 vai dar 6, vezes, agora vem o quê? Derivada de u em relação a x. Quem é u mesmo? É a sua função 5x3 menos x4. Então, isso vai ficar 7 vezes 5x3 menos x4 elevado a 6, vezes a derivada da função de dentro, que é a função u. A derivada dessa expressão em relação a x é quem? É 15x2 menos 4x3. Então pronto, está aí o resultado. Não tem como simplificar mais do que isso. Tá? Por quê? Porque aqui você está vendo que o expoente 7 ou 6 é muito grande. Quando é expoente pequenininho, como é o caso do primeiro exemplo dessa aula, né, fizemos expoente 2, lá foi fácil você fazer dos dois jeitos para verificar a regra. Aqui, por exemplo, não tem mais como verificar. Como é que você vai desenvolver potência 7? Então, não tem jeito, é impraticável. Então, tem que usar a regra da cadeia. Por isso que a regra da cadeia não tem como você fugir dela. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Derivada em relação a x de 1 sobre 3x menos 2. Bom, você já sabe resolver essa derivada usando o quê? Regra do quociente. Tá? Mas agora vamos calcular essa derivada novamente usando a regra da cadeia. Como? Vamos escrever essa fração como uma potência de expoente negativo. Então, veja, o que você tem aqui? O que você está vendo aqui? É uma expressão do tipo u elevado a n. Olha lá. U elevado a n. O n, no meu caso, é menos 1 e o u é 3x menos 2. Então, de acordo com a regra, o que é isso? Você vai fazer a derivada de u elevado a menos 1. A derivada de u elevado a menos 1 é menos 1 vezes u a menos 2. Tá? Então, é menos u a menos 2.
vezes du dx. Mas quem é o u? É 3x, então é 3, menos 3x menos 2 é menos 2, vezes derivada de u em relação a x, que no meu caso é o quê? 3. Porque o u é a função, estou chamando de u a função 3x menos 2. Então o du dx é simplesmente 3. Então quanto que dá isso? Menos 3 sobre 3x menos 2 ao quadrado. Próximo exemplo. Encontre o coeficiente angular da reta tangente à curva seno a quinta de x no ponto x igual a π sobre 3. É um problema aparentemente inofensivo, né? Calcular o coeficiente angular de uma reta. Mas aqui, para você calcular esse coeficiente angular, você vai ter que usar a regra da cadeia. Tá? Que você tem o quê? Seno de x elevado à quinta potência. Então isso aqui é uma expressão do tipo u elevado a n, com u igual a seno de x e o n igual a 5. Então a derivada de y em relação a x vai ser 5u elevado a 5 menos 1, que é 4, vezes du dx. Ou seja, é 5, mas quem é o u? É o seno de x. Então fica seno de x elevado à quarta, vezes a derivada de u. Quem é o u? É o seno de x. Então isso fica 5 seno à quarta de x, vezes a derivada do seno, que é cosseno. 5 vezes seno à quarta de x, vezes cosseno de x. Você quer agora calcular a derivada, a tangente, a curva no ponto x igual a π sobre 3. Então, o que eu tenho que calcular? Derivada dy dx no ponto x igual a π sobre 3. Então, faz as contas. É só jogar na expressão o x se substitui por π sobre 3. Continua. Seno de π sobre 3, a gente sabe, é a raiz de 3, fica a raiz de 3 sobre 2 elevado a 4. E o cosseno de π sobre 3, que é 1/2. Aí, se você faz as contas, você vai encontrar facilmente 45 sobre 32. Então, a reta tangente à curva, ela tem coeficiente angular igual a 45 sobre 32 avos, que é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo do x. Mostra que o coeficiente angular de qualquer reta tangente à curva, y igual a 1 sobre 1 menos 2x elevado a 3, é sempre positivo. Então aqui é simplesmente calcular a derivada dessa expressão e mostrar que ela é maior que zero para todo x. Então, solução. Você escreve a função como uma potência de expoente negativo, para depois aplicar a regra, tá? Então fica 1 menos 2x elevado a menos 3. Aí na hora que você calcula o dy dx, usando a regra da cadeia, ou derivada da função de fora. Quem é a função de fora? U elevado a menos 3 é menos 3 U elevado a menos 4. Né? Porque você desce o expoente e subtrai 1, menos 3 menos 1 é menos 4. E no lugar do U você volta e escreve 1 menos 2x. Então veja, a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Quem que é a derivada da função de dentro? A derivada de 1 menos 2x, que é a derivada de 1, que é 0, e a derivada de menos 2x, que é menos 2. Então o resultado disso vai dar sobre 1 menos 2x elevado a 4. Certo? Bom, mas note que a função 6 sobre 1 menos 2x, isso aqui nunca é negativo, né? Isso é maior do que zero para todo x, claro, diferente de 1/2, já que essa expressão não pode, essa derivada não está definida para x igual a 1/2. Então, você vê que a derivada ela é positiva sempre. Tá? Por quê? Porque 6 é e o denominador é uma potência par que é sempre positiva, né?
Pode ter a parte de qualquer expressão, a gente sabe isso é sempre um número positivo, tá bom? Bom, então com isso a gente encerra esse assunto, regra da cadeia. Agora é fazer muitos exercícios, muitos exemplos. E claro, não vamos ficar livre dela tão cedo, porque daqui para frente ela vai aparecer com muita frequência em outros tópicos do curso, o tempo todo, tá bom? Então é isso, um abraço a todos e até mais.